Faça o teu querer em nossas vidas. Graças a Deus. Aproveita aí que você está de pé. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. 8, vamos ler do verso 1 a 4. Romanos 8, do 1 ao 4. Palavra dessa noite. Capítulo 8. Glória a Deus. Encontraram? Verso 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui tá bom? Senta no teu lugar, para começarmos a entender esse momento da palavra de Deus. Como nós anunciamos semana passada, né? Só para a gente tentar conseguir manter a mesma lógica do raciocínio, só para a gente não se perder aqui, toda a descrição de Paulo sobre o ser humano caído que vivia segundo a carne e a explanação criteriosa que ele faz sobre a obra redentora de Jesus, que nós lemos até o capítulo 7, né? E ao final de tudo isso, nós entendemos que essa obra não é uma obra que se faz sozinho. Quem estava aqui semana passada entendeu isso e por isso nós precisamos de ajuda. Nós encerramos o capítulo 7 assim: Paulo sabe da nossa limitação. Paulo sabe que o ser humano governado por si mesmo não tem força em si mesmo. Nós não temos como por nós para superar o pecado. E assim é necessário que de fora de nós venha ajuda para que a gente tenha vitória. Nós precisamos reconhecer isso. De onde virá essa ajuda? Bom, agora nós vamos entender que virá do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, essa é a força. E aqui para você entender, nós estamos no núcleo da carta, nós estamos no centro. Lembra da nossa explanação do início? Que é mais importante para essa literatura bíblica é sempre o centro. Não é o final, não é o começo, é o que está no meio. Então nós estamos aqui na carne do nosso hambúrguer, né? Nós estamos no mais importante, no mais relevante, no centro da questão aqui. Lembrando também que se os primeiros 7 capítulos tratou desse ser humano segundo a carne, do capítulo 9 até o capítulo 15, nós vamos aprender sobre o ser humano vivendo sob a graça de Deus. Mas para isso nós precisamos então entender essa transição entre aquilo que era sem Deus e aquilo que vai ser com Deus. Nós vamos compreender como é que ela se dá, como é que nós vamos conseguir morrer para a carne e nascer de novo para o Espírito, como Paulo diz. Nós precisamos obrigatoriamente passar pelo capítulo 8. Essa é a ponte de Paulo, aqui está o centro de tudo. Nós precisamos obrigatoriamente passar e ser ajudados pelo Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não conseguiremos nada com o Senhor. O capítulo 8, portanto, tem um tema único, que é o Espírito que quer nos dar a vida, revelando para nós aqui os caminhos de vida que ele tem. Amém? Isso é o capítulo que nós começamos a ler hoje. Por isso nós começamos então com Paulo dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Né? Já vou começar a entender um pouco isso aqui com você, para você ir construindo comigo. A primeira coisa aqui é que depois que Jesus nos perdoou, depois que Jesus nos justificou, não pode haver sobre nós mais nenhuma acusação. Lógico, se verdadeiramente nós morremos, se nós estamos vivendo Cristo Jesus, e se não tem acusação, não tem condenação. Nós vamos entender um pouco desse linguajar de Paulo aqui, que ele é um tanto quanto jurídico, né? Porque é isso que Paulo diz, é muito relevante. Por quê? Porque é muito comum as pessoas buscarem o Senhor e como não permitem que essa velha vida morra, não permitem a morte da carne, não permite que o novo nascimento espiritual se dê, a pessoa acaba continuando sujeitada pelas acusações e as condenações da sua vida.
Só para você entender isso. A palavra de Deus diz que nós já lemos aqui, que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres e libertos. Sim ou não? Agora, imagine, aqui vamos tentar criar uma analogia para você entender como é que Paulo entende isso. Imagine que todos nós, eu e você, todos nós estamos num presídio. Estamos presos. Porque existem muitas acusações contra nós. Em função das nossas escolhas, em função dos nossos pecados, coisas erradas que nós fizemos. Então, nós estamos presos. O que Jesus fez? Ele foi até o juiz e ele pagou a nossa dívida. Ele pagou as nossas dívidas. Quando ele morre na cruz no nosso lugar, é isso que ele está fazendo. Ele conseguiu o nosso perdão. Ele se deu e conseguiu o nosso perdão. E assim o que aconteceu? Tudo aquilo que tinha de acusação contra nós foi arquivado. Foi para o arquivo morto do tribunal. E por isso nós não seremos mais condenados. Não há mais condenação para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus, Paulo diz. Lógico, com isso as portas do presídio se abrem, as portas da cadeia se abrem e nós estamos livres de novo. Livres de toda e qualquer condenação e acusação. É isso que o nosso Salvador veio nos dar. Ele veio nos libertar das nossas cadeias. Agora imagine uma situação aqui. Imagine que tudo isso esteja à nossa disposição. Imagine que a liberdade tenha sido dada para todos nós. A porta foi aberta e nos deu de graça. As portas do presídio se escancararam e a gente pode sair em liberdade. Mas a gente não quer sair de lá. A gente não sai. Imagina isso. Por mais estranho que você possa achar que isso pareça, eu queria dizer para você que as pessoas fazem isso o tempo todo, diante do Senhor. O Senhor já veio, na cruz do Calvário, Ele nos deu condições de nos livrar de todo tipo de acusação maligna que existe contra nós. Ele venceu tudo na cruz do Calvário. Ele ele venceu o mal na cruz do Calvário. Ele acabou com tudo isso, qualquer espécie de condenação que havia contra nós. Mas nós não tomamos posse do que Ele fez. Por quê? Porque nós continuamos sujeitos aos mesmos problemas e condenações do passado. Isso é um problema humano. No passado a pessoa fez coisas que não eram muito dignas. Beleza, ok, sem o Senhor a gente faz mesmo. Mas a sua decisão de se render a Cristo Jesus, de morrer para si mesmo, de nascer de novo, governado pelo Espírito de Deus, fez com que toda a sua história do passado fosse perdoada. É como se tivesse sido esquecida. Passou uma borracha no que escreveram só contra você nas acusações. Passou uma borracha. A Bíblia diz que jogou nas profundezas do mar. Não existe mais, eu quero que você entenda isso. Por que Deus faz tudo isso conosco? Por que Deus nos perdoa nessa dimensão? Porque Ele deseja um novo começo. E ninguém pode recomeçar nada ainda sujeitado pelo passado, que não é bom. Só tem um jeito da vida recomeçar. Nós temos que passar por isso, isso é muito importante. Agora, queridos, esse negócio de passado, quem gosta de passado é museu, você sabe disso, né? Nós não gostamos, nós não adoramos passado, nós queremos e gostamos, é da novidade de vida que o Senhor deseja construir em nós, a partir de agora que nos rendemos a Ele. Mas um monte de gente está lá ainda preso a um monte de coisa, e não vai, e não toma posse daquilo que o Senhor nos deu de graça. Eu queria dizer para você, pastor, eu sou assim, porque lá atrás aconteceu tal coisa comigo. Pastor, o senhor não sabe como a minha vida era difícil. O senhor não imagina, a vida inteira foi influenciada por isso, por aquilo e tal, e é por isso que eu sou assim. E eu vou dizer para você, ok, tudo bem, eu respeito. Cada um tem uma história, eu respeito a sua história de vida, mas eu pergunto, e agora? Não aconteceu nada com você? Não tem novidade nenhuma aí não? Essa é a minha pergunta, é isso que eu queria entender. Todas as pessoas do mundo, você, eu e todo mundo tem uma história de vida. E essa história construiu alguma coisa aí dentro de nós. Construiu algo que fez nós sermos o que nós somos, fazer o que a gente faz, que nos influencia e faz tomar as decisões do jeito que a gente toma, tratar os eixos das pessoas do jeito que a gente trata. Você não é inseguro à toa, você não é agressivo à toa. As pessoas não são tão tímidas assim à toa. Quer dizer, a maioria das vezes essas coisas nos atrapalham, tem nos atrapalhado de viver. E tudo isso existe porque tem coisas que foram colocadas aqui dentro de nós, sim ou não?
foram construídas dentro de nós. Entretanto, nessa noite, eu tenho uma notícia para dar para você, que eu quero que você tome posse. Nada disso vai mandar mais na tua vida, desde que você decida estar em Cristo Jesus. Não existem condenações. Ele nos liberta. E eu quero que você tome posse disso. Nós precisamos nos apossar, porque tem gente que não se apossa de tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, de graça, porque não adianta Jesus querer te perdoar se você mesmo não se perdoa. Isso é muito comum. O Senhor tirou todo o jugo de acusação, Ele te libertou, mas você é tão pesado com tudo que a tua vida continua arrastando por aí. Querido, em nome de Jesus, ou nós somos livres ou nós não somos livres. Não adianta Jesus querer nos curar se a gente continua insistindo que nós somos coitadinho, vítima, prejudicado, que ninguém me ama. Jesus já te curou, sim ou não? Em nome de Jesus, nós temos que tomar posse da cura. Não adianta Jesus querer vir, não adianta o sacrifício de Jesus na cruz por você, se os seus traumas vão continuar mandando no jeito que você vive, nas suas atitudes com os outros. Ou nós somos curados ou não somos, ou somos novos ou não somos, sim ou não? O pior ele já fez, não se engane. Quer dizer, o maior sofrimento dessa vida foi dele, não se engane, não é nosso. Sofrimento maior que ele nós nunca tivemos e nunca teremos. O preço ele já pagou. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Você só precisa abrir mão de você mesmo e vencer essa mania. Você entende como é que nós temos que morrer e nascer de novo? Nós temos que tomar posse da cruz do Calvário, daquilo que Ele nos deu. E não mais viver subjugados a nós mesmos e às acusações. E o diabo ainda reinando ali com os dedinhos no mesmo lugar, acusando do mesmo jeito e reinando na nossa casa de novo. Não dá. Em nome de Jesus, amém? Então, depois do que Jesus fez, você realmente está em Cristo Jesus, a boca do diabo tem que calar. Tem que calar. Porque eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. Agora, se não está, né, em Cristo Jesus, desculpa, né, não sei, não estou falando com você. Porque é condição. Mas se nós estamos, quer dizer, a boca do diabo tem que se calar na sua vida, porque ele não pode continuar acusando. Não tem acusação. Se continua, está faltando o quê? Está faltando que Jesus vai para a cruz e morra de novo? Não. O que ele fez, está faltando que nós tomemos a nossa cruz e vamos morrer para nós mesmos. É isso que às vezes está faltando. Não é à toa que por isso, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, uma frase que você conhece de cor: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez, porque quem gosta de passado é museu. Ou é novo ou não é novo. Ou nós vamos viver o que vivemos, ou então o que nós estamos fazendo diante do Senhor. Essa é uma questão para ele. E Paulo diz que nós estamos em Cristo Jesus, e se estamos, nenhuma acusação há contra nós. Por quê? Porque todas essas acusações foram retiradas, o processo foi arquivado, não tem mais. As portas da cadeia foram abertas, nós temos que sair de lá, nós temos que viver de outra forma. Nós temos, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos, nós somos povo de Deus, e nós temos que nos apossar disso para viver o novo, porque eu vejo em muitas situações o Espírito Santo de Deus agindo, falando, a palavra de Deus fazendo milagre, Deus e a gente lá, sai daí, né? Vamos viver o que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então isso aqui, a lei do Espírito de vida nos libertou. Aliás, é uma antiga promessa que o Senhor fez ao povo de Israel. Esse Deus que sempre quis isso, Ele mandou o Espírito, Ele sempre prometeu. Ezequiel 36, 27, o Senhor prometeu para o povo: eu porei o meu Espírito em vocês, eu porei o meu Espírito em vocês, e eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis, diz o Senhor. Como é que nós vamos obedecer? O Senhor vai pôr o Espírito dele em nós. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. E nós temos que nos apossar disso. Por isso eu tenho que te pedir. Desculpa, eu tenho que, se precisar implorar, eu vou. O que é ajoelhar? Para de se submeter ao que sempre foi na vida, por favor. Porque isso não nos leva a lugar nenhum. A gente não se apossa do Senhor. O Espírito Santo de Deus que agir não age. Você já foi liberto em Cristo Jesus. Você entende isso? Nós somos libertos, Ele já te deu essa graça imerecida. Assim só falta você se submeter ao quê? Ao Espírito que tem uma palavra de vida e vai começar a agir segundo o mandamento de Deus. Porque o que Ezequiel fala aqui é que esse fruto, quem tem o Espírito de Deus tem como fruto
de ser governado, é espiritual, é quem é obediente a Ele. Eu vou pôr em vocês o meu espírito e vocês vão me obedecer. Então, quando a gente não se obedece, a gente está submetendo ao velho jugo do passado. Entende qual é o problema aqui? Entende onde está a libertação? E Paulo vai dizer, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, porque a lei foi enfraquecida pela carne, que usa a lei indevidamente, Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. É isso que ele fez. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas plenamente em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é a salvação que Jesus veio nos dar. É disso que nós temos que nos apostar no capítulo 8. É isso que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. A obra de Jesus foi perfeita. Ela é única, ela foi suficiente. E por isso, não precisa mais de você querendo justificar a tua vida. Não cometa esse erro, você está inutilizando o que Jesus fez. A gente luta, a gente quer que seja, a gente tem que justificar. Você está, na verdade, inutilizando, porque quem te justifica é o Espírito de Deus que habita em você. Quem geme por você é Ele. Quem intercede por aqueles que obedecem ao Senhor é Ele. Nós não nos justificamos em nome de Jesus. Você precisa entender isso, querido. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa reconhecer que o que Ele fez e o que Ele fez foi suficiente e não precisa fazer de novo. Ele foi definitivo. Como é que eu faço isso? Eu me submeto e assim eu consigo dominar a minha carne. Percebe que não é uma obra minha? Tem que ter uma submissão ao Espírito de Deus. Tem que compreender isso, porque assim a gente vai vencer essa carne desgraçada em nome de Jesus, amém? Versículo 5 do nosso caminho aqui. Ele diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus. É inimiga de Deus, porque não submete ao mandamento de Deus. E nem pode fazê-lo, porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não tem como se relacionar com Deus e agradar a Ele. Observa isso aqui. Não existe nenhuma possibilidade de nós continuarmos fazendo as coisas como a gente fazia, fazendo o que a gente acha melhor, sendo governado, e achar que Deus vai estar conosco. Não tem como. Isso é absolutamente impossível, porque essa maneira de pensar só vai produzir morte. Onde tem morte, não tem Deus. Só produz morte. Tudo que nós conseguimos é pecar e produzir divisão, e produzir contenda, e produzir dor de cabeça e morte, e Deus não tem nada a ver com isso. Não é plano de Deus, Ele nunca pensou isso. Por isso nós temos que ter, segundo Paulo aqui, na cabeça, a vontade do Espírito, porque essa vontade é a vontade que nos dá vida e paz. Nós temos que nos encher dele, o que Ele quer, o que Ele espera, o que Ele manda. Eu quero fazer isso, mas isso eu deveria fazer? O que o Espírito Santo espera de mim? Você precisa entender como é que a gente vence isso. Pensar que nós podemos fazer do nosso jeito, só vai fazer de nós aquilo que sempre foi. O quê? Inimigos de Deus. É forte isso, né? Inimigos de Deus, ele diz que nós somos. O ser humano, segundo a carne, é um inimigo de Deus, porque não se submete à vontade dele. Portanto, é contra ele. É contra ele. Eu quero que você vá aqui já construindo essa força que só o Espírito Santo de Deus pode te dar, e é isso que você precisa para te ajudar a vencer qualquer oposição, tentação que surja na tua vida, que vai te afastar do Senhor. Eu quero que você vá entendendo isso aqui, porque é muito importante. Nós nos submetemos ao Espírito, nós somos dominados pelo Espírito. Quando? Quando nós obedecemos ao Espírito, e assim é Ele que vai nos ajudar a vencer a carne, não somos nós, é Ele. O que eu faço? Obedeça, se submeta. Mas eu não sei, você não viu a palavra? O Espírito revelou a palavra, ele veio domingo, segunda-feira ele falou aqui, falou, né? Domingo ele falou também, semana passada também falou. Pois é, obedeça. E você vai conseguir vencer a carne. Verso 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, não, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quer dizer, vocês são do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se não tem o Espírito, não pertence a Ele. Não tem nada com Deus. Quem não obedece não tem nada com Deus. Eu não sei se você se dá conta da bênção que existe à tua disposição, que só Jesus Cristo pode te dar.
Eu não sei se você entende o que o Espírito Santo de Deus deseja fazer em nós. O que Ele quer e Ele pode nos ajudar, porque nós não vamos conseguir sozinhos, mas Ele pode nos ajudar. Eu não sei se você entende como é fundamental que a gente se renda ao Espírito de Deus, que a gente comece a levar a sério a palavra que Ele revela. Nós temos que nos render a isso. Eu não sei se dá para entender o quão importante é que aí dentro de você habite ricamente a palavra de Deus, que o seu coração se renda não a você mesmo, mas que você saia de aí e tudo que aliás saia daí dentro de você, reflita o que o Espírito Santo de Deus espera de nós. Isso é fundamental. Nós temos que emanar isso. Aquilo que está dentro de nós tem que vir para fora. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor. E por que nós pertencemos? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. De dentro de nós só sai Espírito Santo e está acabado. É muito importante isso, meus irmãos. Nós vamos entender nas outras leituras de Paulo que tudo que nós temos para estar diante de Deus vem do Espírito. Eu preciso me controlar, pastor. Sabe onde vem o controle? Do domínio próprio, que só o Espírito vai te dar. Eu preciso amar mais a minha família. Sabe de onde vai vir? Do Espírito. Eu preciso controlar a minha língua. Eu não posso odiar. Tudo isso é fruto do Espírito que tem que habitar em nós. Sem Ele, nós somos carne descontrolada. Não tem jeito. Veja o verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que está aí com vocês. Qual é a fonte da vida? O Espírito. Onde é que ele está? Como é que ele está aqui dentro? Sim, eu ouço ele falando, eu ouço a palavra, eu medito, eu levo a sério, isso é relevante, o que eu ouvi dele, eu medito, eu vivo, eu procuro ser conduzido, eu procuro querer saber, eu não tomo uma decisão sem antes. Essa é a condução, quer dizer, morreu a carne, renasceu o Espírito. Você nega a sua carne, o seu espírito fortalece. A carne morreu por causa do pecado, mas o nosso espírito está vivo porque nós somos justificados. E se o Espírito que ressuscitou Jesus estiver conduzindo a nossa vida, estiver conduzindo todas as coisas por aqui, nós teremos, como Jesus, vida em nossos corpos mortais. Interessante aqui, que enquanto nós vivemos aqui, se o Espírito habitar em nós, nós saberemos o que é uma vida de vitória de verdade. Não é um projeto só para quando, né? Por isso que eu sempre digo, não é só para depois que a gente morre. É aqui. Os nossos corpos mortais, esse corpo que você tem hoje, tem que reviver. Por quê? O Espírito Santo de Deus faz morada aqui, porque eu me entrego, eu me rendo, eu obedeço, e eu quero viver governado por Ele. Aqui você vence qualquer coisa. Não vai dar uma de fortão, não, porque eu vou fazer jejum, eu vou no monte, e eu não vou ceder essa tentação. Vai. Se o Espírito não subir o monte com você, desculpa. Quem faz não é você, é Ele. Essa é a questão de Paulo aqui. Não é para quando depois que a gente morre. Tem que ser uma vida, enquanto estamos aqui nesses corpos mortais, o Espírito Santo de Deus quer governar a tua vida hoje, aqui e agora, meu irmão. O projeto é para aqui e agora e também para depois, né? Lógico. Você entende isso? Essa é a vida que nós vivemos. Muito crente é o crente do porvir. Não, quando eu morrer eu vou para a glória. Mas e agora? Você vai para onde? Aliás, vai levar sua família, é isso? Ou a gente não vai fazer o inferno nesse tempo que nós vivemos aqui, é isso? Tem gente que mora no inferno aqui na terra, sim ou não? Em nome de Jesus, nós moramos no céu aqui, porque é para o céu que nós vamos, em nome de Jesus, amém? Verso 12. Portanto, irmãos, irmãs, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. Aqui o presente. Observa aqui, olha Paulo reforçando tudo que eu já disse para vocês aqui, porque o ser humano carnal é o ser humano conduzido pelo seu próprio corpo. Eu tenho que entender isso em Paulo. Eu falo isso desde o começo aqui, sim ou não? É o ser humano, presta aqui atenção, conduzido pelos seus instintos. O que é instinto? Necessidades físicas. Comer, beber, né? Necessidades sexuais, necessidades físicas, raiva, enfim, ódio. Esse ser humano carnal é conduzido pelos seus instintos, pelo seu próprio corpo, permitindo que os seus desejos físicos, que as suas necessidades carnais dominem as suas vidas, sejam elas quais forem.
sejam elas quais forem. Aqui está o problema desse ser humano. O que faz de nós, diga-se de passagem, seres primitivos, né? E eu queria dizer para você que Paulo aqui está dizendo que, assim, nós não somos seres primitivos conduzidos pelos instintos apenas, porque isso nos torna afastados daquele Deus, porque Deus não nos fez para ser isso. Estou com uma fome louca, me acabo. Deus não te fez para ser assim. É assim ser o Espírito de Deus, desculpa. Deus não nos fez para ser assim. Deus não nos criou apenas para ser como todos os outros seres vivos do planeta. Não. Deus não nos criou para ser como os outros animais, não, que são guiados pelos seus instintos. Deus nos fez para ser filhos e filhas dele. É diferente. Você não sabe a beleza da criação do que Deus te fez. É maravilhoso isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E se por acaso essa imagem foi um tanto quanto embaçada, né? Essa imagem foi deturpada, essa imagem do espelho foi quebrada, porque é isso que o pecado faz, eu quero dizer para você, nós precisamos voltar a nos tornar imagem e semelhança de Deus. E é essa oportunidade que nos é dada, a de sermos adotados em Cristo Jesus como filhos e filhas do Deus da criação. É um privilégio lascado, sim ou não? Você não é qualquer coisa, você não é um bicho aí fazendo o que você quer, não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso é muito importante. Mas, pastor, quer dizer que não é todo mundo que é filho e filha de Deus? Eu quero dizer para você, pode chorar. Não, não é. É isso mesmo, não é todo mundo. A pessoa está onde ela está fazendo aquela coisa, eu sou filho de Deus, é pinóia. Não é todo mundo, não, desculpa. E eu quero que você entenda isso, querido. Não é porque o ser humano é ser humano que ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus, porque filho de Deus são somente os que são guiados, governados e obedientes ao Espírito de Deus. Porque se você é filho só fala o que você quer, você é filho, mas eu não sou seu pai não, desculpa. E é isso que a gente tem que entender aqui. Essa condição nós já aprendemos no Evangelho de João aqui, né? E Paulo vem reafirmar. Compreenda que a obra redentora de Jesus veio nos dar. Entenda o que ele veio fazer. Ele veio nos justificar. Ele veio nos dar de novo comunhão com o Pai. Ele veio nos fazer morrer e nascer de novo. O Senhor Jesus veio nos salvar para que nós possamos usufruir de um novo nível de relacionamento com Deus. É uma nova vida. O Senhor deseja estabelecer um novo tipo de intimidade conosco, não mais como um criador e uma criatura, não mais como uma relação religiosa, cega, uma relação legalista, uma relação por obrigação, ou então por medo, mas é uma intimidade que só tem um pai, um filho, um pai e uma filha. É isso que Ele quer conosco. Ele quer um outro nível de coisa. Veja o versículo 15, que bonito isso. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente ter medo, temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos e filhas, por meio do qual nós podemos chamar a Ele Abba, Pai. Lindo isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Ora, se somos filhos e filhas de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos da vida de Cristo, dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória do que em nós será revelada. Glória a Deus, isso é maravilhoso demais. Eu não sei se eu estou doido. Nós não temos um espírito que nos faça nos relacionar com Deus porque nós temos medo de Deus. Tem gente que vai para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Não faça isso. Você não precisa disso, não precisa ter medo de Deus. Ai, Deus vai me castigar. Deus não quer te castigar, Deus quer te salvar. Mas por que castigou? Porque você é um topeira. O Senhor não deseja te escravizar. Entenda isso, mas Ele deseja te adotar como um filho, uma filha que Ele ama. É um privilégio doido. Filhos e filhas amados e amadas de Deus que podem ter um nível de intimidade, que podem se dirigir a Ele, chamando Ele de paizinho. O que significa esse negócio de Abba, Pai? Abba, Pai é um diminutivo de pai. Pai, Abba, Pai é paizinho, é um paizinho querido. Você tem esse nível de intimidade com Deus, esse diminutivo carinhoso para se referir ao Pai. Você pode se referir a Deus assim, desse jeito, que Ele vai te ouvir, com essa intimidade. Olha o privilégio que nós temos quando nós estamos em Cristo Jesus. Aliás,
Foi assim que Jesus se referiu a ele. Eu não sei se você sabe, por exemplo, no Getsemane, quando Jesus orou, ele falou assim com Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36, diz que então Jesus rogava no jardim, ajoelhado. E ele diz assim, Abba, Pai, Paizinho, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Aqui tem uma intimidade que, querido, que não tem medida. Aliás, que Deus espera e quer ter contigo em nome de Jesus. Comunhão com Deus é isso. Jesus rasgou o véu do templo, não foi à toa. Não tem distância entre você e Deus. Pelo contrário, Ele quer algo. Não, assim, eu acredito em Deus. O diabo também acredita. Não é isso, Ele quer uma coisa assim. Sabe quando você olha para um filho com todo o amor do mundo? Eu te amo, você é meu filho, você é minha filha. E você fala, Paizinho, obrigado. E assim, perto, você sente Ele te abraçando, Ele cuidando. É uma intimidade que é maravilhosa, em nome de Jesus. Essa relação de Jesus com o Pai, com essa intimidade, Paulo está dizendo, é a tua também, você precisa ter isso com Ele. É assim que as coisas acontecem em nossa vida diante do Senhor. Quando nós nos rendemos a Cristo Jesus, nós somos feitos filhos e filhas de Deus e alcançamos a mesma intimidade de Jesus, falando com o Pai. Paizinho, Abba, Pai. É maravilhoso isso, sim ou não? É lindo isso, eu fico encantado. Como é que nós sabemos que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós temos essa intimidade com Ele? Pelo Espírito que está aqui em nós, que habita em nós, que é visto em nós, que faz morada aqui. Por que eu sei? Porque eu obedeço, Mas eu só faço o que eu quero. Aí, assim, não é Abba Pai, não. Eu sei lá o que é, aí não sei o nome, não. Mas é isso que nos diz, quer dizer, o que Jesus disse no Getsemane, quando falou com o Paizinho, o que ele falou? Presta atenção aqui. Todavia, não seja o meu desejo, mas seja, eu me rendo, eu vou obedecer, vou fazer o que o Senhor quer, meu Paizinho. E essa é a questão nossa que nós temos que tomar conta. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Não é a religião que diz. Não é porque você levantou a mão na igreja evangélica. Se levantou e não nasceu em Cristo Jesus, não adianta nada. Temos que levantar a mão sim e nos render sim. Mas nós temos que esse Espírito habite em nós. É assim que eu sei. Alguém fala comigo o tempo todo. Alguém me constrange o meu espírito, me diz que determinadas coisas estão erradas e não servem para mim, ou diz que outras eu preciso fazer. Assim é o Espírito Santo de Deus que fala ao meu espírito e testifica, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, porque você obedeceu. E eu acho muito interessante aqui, observe algo aqui que eu já disse para vocês, aqui em Paulo tem dois espíritos. Isso é uma coisa que é difícil para entender até hoje. O Espírito Santo de Deus que fala com o meu espírito, com o teu espírito. É muito legal. Na Bíblia tem o Espírito com letra maiúscula e o Espírito com letra minúscula. É o Espírito Santo de Deus que fala com o nosso espírito. E aqui é interessante porque, quer dizer, em nós existe mais do que um corpo físico cheio de instintos, querendo comer, beber, se divertir e fazer farra. Existe mais do que uma alma sedenta por sentido. Em nós tem um espírito que serve para conversar com Deus, o nosso Paizinho querido. Por isso eu insisto na teoria, que eu não sei se ninguém insiste comigo, que nós somos carne, nós somos alma, nós somos corpo, alma, mas nós somos espírito. Porque Paulo vai dizer, o Espírito de Deus conversa com o teu espírito. Isso é muito importante que você considere. Se nós somos filhos e filhas de Deus, nós também somos herdeiros das promessas de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque nós estamos em Ele, nós vivemos Ele, e assim, se nós aceitamos morrer como Ele morreu, e Paulo vai dizer, se nós sofremos como Ele sofreu, nós também participaremos da sua glória, presta atenção aqui, e por isso não se preocupem, porque esses sofrimentos que você tem hoje, não podem ser comparados com a grandiosidade da glória de Deus que está reservada e será revelada em nós. Eu sei que é dura a vida, mas sabe o que é isso perto do que Deus tem preparado para você? Nada. Presta atenção nisso, toma posse disso. Eu costumo dizer que a gente não faz ideia da beleza da vida que Deus sonha para todos aqueles que são da sua família. Não tem tamanho, nunca passou pela nossa cabeça a grandeza da vida que o Senhor preparou para todos aqueles que lhe obedecem e se rendem a Ele. Nós não fazemos ideia. Em muitas situações nós queremos reduzir Deus a alguma coisa minúscula, a um mágico, a um amuleto. E nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós não podemos, porque temos que nos apossar de uma herança, e essa herança não é pequena. Foi nos dada de graça na cruz do Calvário. Nós somos homens e mulheres de Deus, sim ou não? Nós recebemos isso de graça e nós temos que nos apossar. Nós somos herdeiros da glória de Deus. Eu não sei se você acha que isso é pouco.
Nós somos herdeiros. Presta atenção aqui, querido, nós somos o povo que pode viver uma vida nunca imaginada e ainda por cima ser ela eterna. Isso é maravilhoso demais. Lógico que existe porque é a promessa de Jesus. Uma glória futura e perfeita que será revelada com a vinda dele, quando ele vier nos buscar. Eu sei disso. Eu já estudei escatologia, não tem problema com isso, eu sei. Mas eu quero hoje ampliar isso com você, para te dizer que você pode ainda hoje usufruir dos primeiros frutos dessa glória. Hoje. Se você quiser se render e obedecer ao Senhor e ter uma vida em Cristo Jesus, você vai viver hoje, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, os primeiros frutos dessa glória que o Senhor tem preparado para você e será revelado em nós. E eu quero que você viva isso em nome de Jesus. Eu preciso. Você e eu somos humanos, nós somos limitados. Nós não conseguimos imaginar a grandiosidade da glória de Deus. Mas se você se rendeu a Jesus Cristo, você precisa viver nesse tempo mortal. A imediata manifestação da glória de Deus na tua vida. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ver Deus agindo. Nós precisamos ver Deus sendo uma verdade, não uma religião, não uma Bíblia fechada na nossa estante. Deus é uma verdade em nossa vida. A glória tem que ser manifestada em você, em mim, em nós, porque nós nos rendemos a Ele em nome de Jesus. E é no dia de hoje, você pode se ajoelhar e falar com o teu paizinho, e com isso você verá a glória de Deus revelada em tua vida. Você que é e vive em Cristo Jesus, eu e nós todos. É um privilégio maravilhoso. Eu não sei se você toma posse disso, mas esse é o problema de Paulo. Querido, nós somos, eu e você, família de Deus em Cristo Jesus. E conosco o Senhor não para, Ele quer ir além. O Senhor não se conforma com uma vida assim, não. Não é porque o Senhor nos escolheu, que significa que Ele não escolheu ninguém, não é isso, não. Eu já expliquei isso aqui. O Senhor chamou a humanidade inteira, você sabe disso. Infelizmente, nem todo mundo quis ouvir o chamado. Nem todo mundo ouviu. Mas para aqueles e aquelas que ouviram, você ouviu o chamado do Senhor, presta atenção aqui. E se você creu em Jesus Cristo, e por isso, eu quero que você entenda, algo grandioso está reservado para você. Isso é uma certeza. Mas pastor, está um problema lá em casa, mas não tem que estar problema não. Clama pela glória do Senhor, que Ele vai vir e vai repreender o que for. A presença do Senhor é gloriosa. Eu quero que você estude na Bíblia um dia, todas as vezes que o Senhor se manifesta, todas as vezes que a glória do Senhor se manifesta, em muitos momentos na Bíblia, a glória do Senhor se manifesta na terra. Ela é esplendorosa, ela é inexplicável, e isso está reservado. Nós temos que viver isso, querido, em nome de Jesus. Ainda não será completa, lógico, ela ainda não será plena, mas ela precisa ser buscada e vivida hoje, porque é o Senhor que quer nos dar isso como herança. Nós não estamos aqui porque nós somos religiosos, nós estamos aqui porque existe uma promessa sobre nossas vidas, e nós cremos no que Ele prometeu, e será cumprido em nome de Jesus, na minha vida, na minha família, dos meus filhos, na minha geração, nós será cumprido, porque o Senhor prometeu, e eu creio que Ele vai cumprir, e nós temos que tomar posse disso, porque essa é a minha herança. Quando Ele vier nos buscar, nós viveremos a perfeição de uma vida em que tudo é tudo somente por Ele. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos sim que sonhar com uma vida que nunca passou pela nossa cabeça de tão perfeita que ela é. Nós temos que buscar isso. Hoje em dia isso virou um pecado. Porque as pessoas ficam lá, fica falando, essas pessoas se sentem obrigadas. Não, ninguém é obrigado. Eu quero que você tome posse disso. Não veja isso como uma obrigação tua. Não é obrigação. Não se sinta oprimida se por acaso a sua vida não anda tão assim como você gostaria. Não tenha opressão. Se ainda acontecem coisas que você não é legal, que o Senhor não se sinta oprimida. Às vezes, porque as coisas não são tão perfeitas, a gente pode se sentir culpado, culpada. A gente pode se oprimir. Mas eu queria dizer para você, não faça isso. Principalmente porque aqui tem um Deus que quer te libertar. Aqui tem alguém sobre o qual tirou toda a culpa das tuas costas. Não se sinta culpada. Isso é uma busca de uma nova vida que nós temos que ter. Quando vai se realizar? Não sei, deixa com Deus, mas só busca que Ele vai te dar. Não importa, mas busca que vai melhorar. Creia, se relacione com Deus nessa intimidade. Eu sei que não é simples, não tem nada de simples, faz parte de um novo projeto. Esse mundo já nos obriga a coisas demais, e as pessoas são obrigadas a serem com aquele corpício, com aquela carinha, aquele cabelinho. A gente é obrigado, a gente é oprimido. O Senhor não nos oprime, não. Mas eu queria dizer para você, eu não posso me furtar, eu não posso deixar de dizer para você que você não pode, que independente de tudo isso, você não pode abrir mão das promessas que a palavra de Deus tem para a tua vida.
Não se sinta obrigado porque não está. Não, você não é obrigado a viver. Você é obrigado, sim, a se render nos pés do Senhor. E aí eu sei que você vai viver. A obra que é do Espírito Santo de Deus, não é tua. Não tem acusação contra você em nome de Jesus, amém? Você é livre para isso, mas você precisa tomar posse dessa promessa, querido. É por isso hoje, eu preciso que você entenda que você não é obrigado a nada, mas se você desejar se render, você viverá algo que você nunca sonhou na tua vida. Porque a glória de Deus quer se manifestar. Eu costumava dizer antes que Deus está doidinho para te abençoar. Se não te abençoa, está faltando coisa, mas eu quero que você busque isso. Eu ainda não sei, pastor, nem orar. Eu ainda não vejo, eu ainda não sinto, eu ainda não nada. Não tem problema. Deixa isso para Deus. Simplesmente se renda e obedeça, que eu tenho certeza que você vai ver. Por que você tem certeza? Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Amém. Existem, mas nós não podemos nos conformar com uma vida interrompida. Nós não podemos achar que é normal uma vida sem sentido, uma vida atrofiada, uma vida acorrentada. Por que eu não me conformo? Porque nada disso vem de Deus. Deus não preparou nada disso para nenhum de nós. Por quê? Porque nós cremos e nós sabemos e nós buscamos a plenitude de uma vida que só Ele pode nos dar. Essa vida que me interessa, essa vida que eu quero ter. E ainda que as coisas sejam bem difíceis nesse tempo, eu quero dizer para você, calma, fique tranquilo, persevere. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo nessa noite que nada disso se compara com a glória que o Senhor quer te dar. Nada, não só para você, mas para toda a criação que Ele quer resgatar. Nada do que nós sofremos hoje se compara com aquilo que o Senhor preparou para mim e para você e que será revelada em nós. É promessa. E não só em nós, mas em toda a criação. Leia o versículo 19. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa o quê? Que os filhos e as filhas de Deus sejam revelados. Pois ela, a criação, foi submetida à futilidade humana, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Oh, aleluia. Isso é genial. Observa isso. Veja aqui como eu disse já para vocês, e eu vou reforçar aqui, como o Deus Criador nunca se conformou com a perda nem dos seus filhos e filhas, porque Ele quer de volta, nem da obra que Ele criou. Ele não se conforma de ter perdido tudo assim, não perdido no sentido de que, lógico, né? É dele, mas se distanciou dele. Ele nunca se conformou com isso, que a criação se perdesse. Com a queda da humanidade, tudo se afastou de Deus, a morte, o mal, a violência tomou conta, mas saiba que o Criador nunca desistiu, nem de você, nem de nada que Ele criou. E por isso Jesus veio para te resgatar. Por quê? Porque através de você, tudo que foi criado precisa ser resgatado. Nós temos um compromisso com isso, meus irmãos. Olha como é lindo isso. O plano de Deus em te alcançar, em te salvar, em te resgatar, em te libertar, é que Deus quer que toda a criação seja liberta da escravidão em que ela foi submetida pelo mal, pelo pecado e pela morte, e pela ganância e pela usura, e que está destruindo tudo. Paulo diz que a criação aguarda. Aguarda o quê? Que os filhos e as filhas de Deus sejam revelados nesse tempo, nesse mundo caído. Tem filho e filha de Deus aqui nessa noite? Eu quero que você entenda a grandiosidade disso aqui, meu irmão. Isso é muito... E veja, não é só que ela aguarda, mas ela aguarda a criação, com grande expectativa que os filhos e as filhas de Deus, alcançados, resgatados das garras da morte, salvos, se revelem e mostrem para todo mundo que é possível ser diferente. Quem é que vai mostrar? O Putin. É por isso que você precisa... É possível vencer a morte. Nós precisamos mostrar que não foi nada disso que Deus criou. O mundo está uma miséria, mas foi isso que Deus fez. Como é que Ele vai saber? Tem alguém aqui que não é miséria, não. Nós temos que nos revelar. Esse é o chamado. A criação foi submetida à futilidade, Paulo diz. A criação de Deus foi submetida à futilidade. A criação de Deus tem sido destruída pela ganância humana. Presta atenção aqui. Os mares, os rios, as florestas, o ar, os índios, os animais, tudo tem sido destruído pela futilidade desse ser humano segundo a carne. Nós estamos acabando com tudo.
Dizem que nós temos poucos anos para isso ser retornado. Nós estamos conseguindo. A criação tem sido destruída pela futilidade desse ser humano ganancioso que só pensa no seu maldito umbiguinho. Só pensa em se dar bem. A Amazônia tem sido destruída pela futilidade do ser humano que só pensa em grana. E aí eu não sei se você enxerga os frutos. Querido, isso tem que parar. Meu irmão, minha irmã, isso tem que parar. A futilidade do ser humano egoísta, vazio, tem poluído, tem matado, tem desmatado. Os nossos anseios descontrolados por consumo fútil têm acabado com tudo isso. Tem que mudar. Nós estamos na premência de um problema enorme. Qual é o plano de Paulo aqui? Para trazer mudança para o mundo caído. Bom, que os filhos e as filhas de Deus se revelem. E eu não sei se você entende a importância. Aqueles e aquelas que foram salvos por Cristo Jesus, entendam e mostrem que a futilidade não é medida. Não cabe. E com isso nós temos que ser testemunho nesse mundo. Quem tem testemunho? Eu e você. Por quê? Porque nós somos salvos. Porque nós somos dele. Porque nós somos família dele. Nós somos filhos e filhas de Deus. É isso que nós temos que entender aqui. Nós temos que dizer, por isso que eu sempre insisto com vocês. Eu sempre falo, meus irmãos, os evangélicos têm que ser um povo diferente. Sim ou não? Agora eu pergunto, Nós não podemos compactuar com tudo isso que está aí, achando que é assim mesmo. Evangélico quer estar no poder a qualquer custo. Eu pergunto, que poder? O poder da futilidade da grana? É isso que nos interessa? O poder do dinheiro? Que destrói tudo? Essa é a minha pergunta. Os evangélicos estão no poder fazendo o quê? Roubando dinheiro da educação para prejudicar a educação das nossas crianças? É isso? O que nós estamos fazendo? Que diabo de filho de Deus é esse? Que diabo de filha de Deus é? Está sendo revelado o quê? A gente está no governo fazendo o quê? Ajudando o garimpo a destruir com mata, a matar índio e a poluir rio, é isso? A destruir a criação que já está destruída? Cadê os filhos e as filhas de Deus? Tem que ser revelado, porque essa criação geme com grande expectativa, que nós nos manifestamos falando, está errado isso. A gente não compactua com isso, porque está destruindo tudo, ou não está? Quando é que nós vamos acordar como povo de Deus? Quando é que a palavra de Deus vai começar a significar alguma coisa dentro da igreja evangélica? Quando? Quando é que vamos ler a carta de Paulo aos Romanos para dizer, isso diz respeito a mim? A criação, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos e as filhas de Deus sejam revelados, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que ela se encontra, para viver a gloriosa liberdade dos filhos e as filhas de Deus, um mundo digno para todo mundo, um mundo justo para todo mundo, um mundo preservado para todo mundo. Eu quero que você entenda o seu papel na criação de um Deus que veio e te salvou e o que Ele espera de nós. Responsabilidade, meus irmãos. Você faz parte do projeto do Criador de resgatar para si tudo aquilo que Ele criou. Isso é uma responsabilidade, é lindo. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso me eleger deputado na eleição agora? Eu preciso me eleger presidente? Não! Você precisa se revelar como um filho e uma filha de Deus. Dê testemunho. Não compactue com isso. Não fica com conversinha mole no Instagram, não. Leia a palavra de Deus e vamos vivê-la em nome de Jesus. Amém? Testemunhe e mostre para esse mundo que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Faça como Jesus te ensinou domingo. Não abra mão dos princípios mais claros que Deus te deu. Deus te deu os princípios de vida. A gente não vai negociar isso, não. Não vamos abrir mão disso, não, por causa de benesse, não, por causa de dinheiro, não, em nome de Jesus. Essa semana eu falei com a minha esposa, que eu tive um desespero essa semana com uma pessoa que eu contratei, e eu falei, Lê, toda vez que eu faço um negócio com uma pessoa que se diz evangélica, eu fico decepcionado. Percebe? E não foi a primeira vez. Isso é tão triste. Falar um negócio desse para mim é como me dar uma facada. É muito triste isso, mas, querido, eu arrisco dizer que o pior testemunho que nós temos no Brasil hoje está na mão de pessoas que dizem que são evangélicas. Como assim? Eu não posso assistir televisão mais, eu ligo o jornal, eu fico envergonhado. Eu me envergonho, não sei se você se envergonha, mas eu me envergonho, porque eu fico de cara dessas pessoas, e eu fico pensando assim, Senhor, a minha oração, graças a Deus que não é todo mundo, graças a Deus que eu sei que tem um povo que não se vendeu, graças a Deus. Por isso eu queria dizer para você, não se venda essa futilidade que está aí, não faça isso, não se venda o dinheiro, não, tenha dinheiro, mas não permita que o dinheiro tenha você. Isso é muito importante, você pode ter o dinheiro que você quiser, use o seu dinheiro não só para futilidade, mas para a glória do nome do Senhor também. Pode ser feliz com o teu dinheiro, pode fazer o que você quiser, pode ir para a Bahama, me convida que eu quero ir também, mas assim, use isso para edificar este mundo, para melhorar este mundo e para a honra do nome, para a glória do nome do Senhor. Isso é muito importante, meu irmão.
Deus escolheu contar contigo nesse plano de salvar toda a criação. Isso é muito lindo, em nome de Jesus, amém? E veja só para terminar o versículo 22. E ele fala, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos também interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e filhas, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então veja, Paulo está dizendo que a criação geme, mas que nós que fomos salvos também temos que gemer. Por quê? Porque nós nos importamos. Porque para nós isso é importante. Porque para nós isso é relevante. A gente não pode querer como estão fazendo. A humanidade hoje empurra com a barriga. A gente está falando, gente, nós estamos condenando a vida dos nossos netos. O futuro. O diabo está acabando com tudo. Ah, mas tudo bem, eu não vou ver isso. Nós estamos empurrando com a barriga. O futuro dos nossos netos não pode ser destruído. Presta atenção aqui. Nós temos compromisso com isso. Deus espera isso de nós. Porque eu não quero ver filhos, netos, bisnetos morrendo em enchente ou deslilamento de terra produzido por desequilíbrio climático. Eu não quero. Eu quero. O povo todo mês é uma morte, é uma desgraça, é um tufão. Meu Deus, não dá para a gente viver com. Nós estamos destruindo tudo. Não se engane, todas essas mortes não são à toa. É coisa provocada pela ganância da futilidade humana. E nós temos que nos posicionar contra isso em nome de Jesus. Eu virei ambientalista agora, vem comigo. Nós, e só nós que fomos adotados e redimidos, nós temos esperança. E precisamos ser esperança para o mundo. O Senhor espera que nós nos manifestemos nesse mundo, ainda que nós não estejamos vendo, Paulo diz, mas tudo bem, eu vou testemunhar no mesmo tempo, não tem jeito não, porque eu bem sei quem foi que me alcançou e me resgatou. Eu sei, e eu tenho esperança, e eu sei o que Ele espera de mim. Eu não vou desistir em nome de Jesus, amém? Então todo esse caminho aqui é necessário, nesse nosso chamado para vencer o ser humano segundo a carne, porque o ser humano segundo a carne é morte, e está morrendo, até a criação de Deus está morrendo. Então eu tenho que tomar um posicionamento, eu tenho que tomar um caminho na minha vida, eu tenho que me entregar ao Espírito de Deus, e esse Espírito que quer salvar a mim, a minha família, ao meu bairro, a minha cidade, ao meu país, quer salvar o planeta inteiro. Eu tenho compromisso com isso, essa é a questão. Nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir, e por isso nós estamos recebendo aqui neste lugar aquele que pode nos ajudar. Nessa noite veio aqui o Espírito Santo de Deus, e Ele quer habitar aonde? Dentro de cada um de nós. Ele quer nos revelar qual a vida que Ele quer construir a partir de agora dentro de nós. Fala a partir de agora, a partir daquele dia que Ele chegou, não sei quando foi. Mas Ele quer construir isso. Só Ele vai nos apresentar a glória preparada e reservada por Deus para os seus filhos e as suas filhas em nome de Jesus. Amém? Que você possa ir construindo aos poucos, como disse o poeta, tijolo por tijolo, um desenho mágico, né? Construindo a vida, aliás, a nova vida que Jesus veio nos dar, porque Ele quer ver tudo isso em nós. Ele não quer olhar para um filho e ver ele acorrentado numa futilidade, uma filha, não quer. Mas para isso precisa ter um posicionamento de vida nosso em nome de Jesus, amém? E por isso nós oramos para que o Espírito de Deus sempre venha, que Ele sempre se revele nesse lugar. Essa é a minha oração, que Ele sempre possa nos constranger com uma palavra, para nos ensinar a ser o povo que Ele chamou, mas que atendeu ao seu chamado, e que diz, dele nós queremos ser e dele nós seremos, e será Ele que vai governar a nossa vida, e só Ele, em nome de Jesus, amém? Amém? Vocês entenderam essa palavra? Grandona, né? Mas Deus é bom. Lê de novo que o Espírito vai falar com você novamente, tudo, na sua casa. Amém? E se você crer, pode aplaudir, pode ficar de pé, fica à vontade.